Good morning, my friends. We are starting one more meeting with you. We going to talk about how you told legacy. Paternal legacy. Paternal legacy. Okay, we're going to talk about this. E quando a gente fala de legado no Antigo Pacto, nós temos uma sombra muito poderosa que é sempre mencionada, que é a relação de Abraão, Isaac e Jacó. When we talk about legacy in the Old Covenant, we have this powerful shadow that we see in the relationship of Abraham, Isaac, and Jacob. E eu quero me deter nessa manhã no que a vida de Jacó nos aponta como realidade hoje. And I would like to spend time and examine with you what the life of Jacob represents to us today. Jacó foi uma pessoa que lutou com o anjo, né? Deus depois muda o nome dele para Israel e hoje ele tem um apontamento profético para a realidade do que é a igreja. So, as you know, Jacob, he was a fighter. He wrestled with an angel. God changed his name, and his legacy has a prophetic meaning for us as a church today. Então nós vamos ler um texto que eu acho fantástico, porque quando a gente começa a contar, a Bíblia começa a contar a história de Jacó, é algo incrível que me chama muito a atenção já nesse texto de cara, como Deus olha as nossas vidas e não se detém aos anos que nós vivemos. And I want to read a text with you, and it's a text that amazes me because of the way that the Lord starts narrating this story. It shows us how God is not bound to the timeline of our lives like we are. For example, Silas, if I'm going to talk about your life, I'm going to share the history of your life for my wife or for a group of friends. How you suggest me to start? This is the Silas life, and how you start your history. Well, I started usually with my parents and go from there. That's a good idea. That's a good idea. You start with your parents. Perfect. But when God starts to talk about you, He's going to talk about your son, not about your parents. It's very amazing to think about that because our life is not finished for the point of view of God, not finished in us. This is amazing. And it's like something like that. Silas, you are living to prepare a base because your history starts in your son, not in you. You are a transition. And this is what we can see in this chapter 37, Genesis 37. Welcome, Adriano. How are you, my friend? I'm fine. That's cold where you are. Travou ele aí, não? Tá frio aí? Travadinho. Tá travado. Travadinho de manhã. Destrava. Sorry, I don't understand. Destrava, Adriano. Tá travadinho a sua internet. A internet que tá travada. Chapter 37, what verse, Kiko? Gênesis 37, 2. 37, starting on verse 2. Você quer que eu leia só o versículo 2? Só o versículo 2. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old.
Interesting because your version is this is the generations of Jacob. In my what kind of Bible you are reading? The true translation of the Holy Gospel. The My ESV. translation is this is the history of Jacob family. It's totally different. Mhm. But that's okay. Go ahead. So these are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was pasturing the flock with his brothers. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives. And Joseph brought a bad report of them to their father. Eu acho incrível Deus começar a contar a história de Jacó a partir de José. I find it incredible that God starts the history of Jacob with Joseph. Isso nos faz compreender um pouco como funciona a mente de Deus. This is an indication to us of how the mind of God works. Deus não vê as nossas histórias limitadas aos anos que nós vivemos. God is not looking at our history limited to the years that we live. Mas o alvo do Senhor nas nossas vidas é o legado que nós construímos. But it shows that the God's objective with our lives is the building of a legacy. E a paternidade é como se fosse o sistema que garante a um Deus eterno que a sua obra tenha sequência sobre a face da terra. And legacy is the way that God Não, guarantees. paternidade, não legacy. And paternity is the means through which God guarantees that a legacy will remain. Por que existe diferença de falar que paternidade é o que garante isso? Porque só através da paternidade você transfere legado. And it's important to emphasize that paternity is the means through which legacy is established, because it's the only way that legacy is established. Nós estamos sofrendo um ataque muito forte no Brasil ao assunto paternidade. Today, we are going through a war in Brazil in everything that means paternity. E principalmente esse ataque nasce de órfãos, de pessoas que não têm paternidade e não compreendem paternidade. And this war starts with people who are orphans, people who don't have a life built on paternity and don't understand paternity. Porque todo órfão, biblicamente e estudando psicologicamente, tem a necessidade de aceitação. Então ele briga com tudo aquilo que ele não tem. So psychologically And biblically. we find explanations, but also biblically we see that orphans they pursue means to justify the emptiness and the need that lives within. Se você tem uma relação com um líder, você não tem transmissão de legado. Você pode ter aprendizado, mas legado você não recebe de um líder. If you have a good relationship with a leader, you will learn from a leader, but there is no transmission or impartation. Yeah. Because that type of relationship limits impartation. You're learning, but there is no impartation. É exatamente isso. Você falou mais do que eu falei, mas você falou correto. I said a little more than what he said, but I said it right. O legado vem de uma impartição de vida. Legacy brings an impartation of life. Então, Deus, como Deus ele tem um trabalho que é eterno, o trabalhar de Deus não nasceu quando você nasceu. God's work is eternal, which means that
God's work was not born when you were born. E se a gente quer colaborar com o que Deus está fazendo, a gente tem que entender o que ele vinha fazendo antes de nós e o que ele vai fazer depois de nós. And if we are to cooperate with what God is doing, we must understand what he has done before us and where he is going with what he is doing. E aqui tem algo muito interessante. Tudo que você fala que vai fazer para Deus, mas nasce em você, provavelmente está nascendo em Adão, uma natureza egoísta que não tenha uma construção anterior. Porque todos nós somos pontes geracionais. Nós temos que conectar passado e futuro. Se você está nascendo algo para Deus em você, você está nascendo através de uma semente egoísta. If you are giving birth to something in yourself, most likely the root of this vision is Adamic. It is because God's vision has its bridge through legacy, and it's a transition from what God has intended in the past going into the future. Isso eu acredito que não seja uma realidade na nação americana, mas no Brasil é muito comum de se ver, que é o que acontece na interrupção das obras públicas quando tem uma transição de governo. We see, I don't believe that in the US you see this the way that we see here in Brazil, but it's very common when there is a transition of power in government, that something that was started by a party that is controlling at the time, it doesn't continue when the next party takes over. Não há uma preocupação de sequência no processo de edificação. Eu edifico no período que eu estou no governo por causa de mim, não por causa do que está sendo construído. Então, quando acaba em mim. Quem entra de novo tem que fazer o seu governo e esquece que não tem sequência. There is no vision for continuation. What is being done in my name because of my vision today. And there isn't, it's not usually something that has continuation once my time in government, in a position of authority ends. Atualmente, na cidade onde eu estou aqui em Taubaté, o prefeito fez um empréstimo no Banco Mundial de milhões de dólares. E o governo dele foi maravilhoso, fez tudo, a cidade está limpa. Mas o próximo prefeito que assumir, ele vai receber uma dívida impagável. Ninguém sabe o que vai acontecer na cidade, porque ele administrou para ele não pensou no futuro. The current mayor of our city did a phenomenal job improving the infrastructure of our city. The city is beautiful currently. And this was done through borrowing millions of dollars from banks. But what happens now is that his mandate is ending at the end of the year, and nobody knows how much money or the size of the debt that he's passing on to the following administration. Agora, quando Deus está edificando algo eterno, ele não trabalha dessa forma. But when God is building something eternal, that's not the way he works. A obra de Deus que se iniciou lá em Gênesis nunca foi interrompida. The work that God initiated in Genesis has not ended. Deus sempre buscou homens, nem que fosse em meio à humanidade, que tivessem a capacidade de não fazer aquilo que eles queriam, mas de ouvir a Deus para dar sequência nesse projeto eterno. And God has always found, and sometimes he's had to rely on one man so that he could give continuation to this eternal project.
E Deus sempre garantiu a sequência desse processo através da relação de pai e filhos. And God's model to give continuation to this process is the relationship between a father and a son. E quando eu falo pais e filhos, eu falo dessa relação no espírito, não só sanguínea. When I say relationship father and son, I'm not only limiting it to the bloodline relations. I'm talking about a spiritual relationship. Porque muitos pais na antiga aliança foram pais espirituais de um filho e foram somente pais naturais de outro filho. Because we can see historically that some characters in the Bible, they were physical fathers to certain men, but they were spiritual fathers to others. E quando um pai de fato transmite legado a um filho, a palavra que o Adriano utilizou é a palavra correta. Ele transmite uma impartição. É algo que flui no espírito de dentro para fora. And when a spiritual father passes on legacy, it is done through impartation. It's something that comes from inside out. Não tem a ver com visibilidade, não tem a ver com uma herança natural. It has nothing to do with visibility and natural inheritance. Quantos de nós, né, como homens, chegamos no momento da nossa vida que a nossa preocupação é deixar uma herança para os nossos filhos? A gente quer deixar, quer dar a primeira casa, o primeiro carro, a gente quer dar um respaldo financeiro para que eles tenham uma vida boa. Eu não sei vocês, mas eu acho que todos nós pensamos assim, não é verdade? There's always a concern. It gets to a point in our lives where we start thinking about what we are leaving to the next generation, and you start kind of building that egg nest for your children. You start thinking about, okay, how can I pass something material to my next generation? E na realidade essa não deveria ser a nossa maior preocupação, porque o que é material se perde muito rápido. Nós precisamos deixar um legado, porque o legado é o que se transmite de geração para geração e é eterno. But that type of concern shouldn't be our priority, because riches, they go away quickly. We need to focus and be concerned with building a spiritual legacy that we pass on. E legado está diretamente conectado à paternidade espiritual. Eu volto a dizer, não tem a ver com paternidade natural ou sanguínea. O legado é transmitido através de uma paternidade espiritual. And again, I want you to understand that legacy doesn't necessarily have to do with a blood connection, but it's a spiritual connection. It is an impartation in the spirit into a relationship that is spiritual, not necessarily physical. A Bíblia, Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Gálatas. Abraão teve 2 filhos. Um era livre e o outro era filho da escrava, né? Sobre um, Abraão exerceu paternidade espiritual, do outro ele só gerou no sangue. Sobre um, ele transmitiu legado, sobre o outro, ele só deixou herança. Paul speaks of that when he's talking about Abraham, and he differentiates the relationship of both of his sons, saying that to one he had a spiritual relationship and there was a spiritual legacy, but the other one, he was basically just a
progenitor. He was just the physical father of one of them. E para esse físico, que ele foi só pai físico, ele não deixou legado, ele deixou uma herança. And to the one to whom he was only the physical father, he didn't leave a legacy. He passed on his inheritance, but not legacy. Legacy was given to the one he had a spiritual connection. E o legado é só pelo Espírito. Legacy is through the Spirit. Olha que interessante, o diabo também se apresenta na Bíblia como pai. It is interesting to notice that even the devil, he presents himself in the scriptures with a paternal figure. Ele se apresenta como pai e Jesus reconhece ele como pai. He presents himself as a type of father, and Jesus himself recognized the enemy presenting himself with a paternal figure. Jesus fala assim, ele é o pai da mentira. Jesus refers to him as the father of lies. E é interessante que quando Jesus inicia o seu ministério, o diabo convida Jesus e apresenta o pináculo do templo e fala assim, olha, todas essas coisas eu vou te dar, herança, se prostrado você me adorar. Ele oferece com toda a ousadia uma paternidade a Jesus que transfere herança, que transfere algo visível. And we see that as Jesus is entering ministry, the enemy he dares to present Jesus with a physical inheritance. He takes Jesus to the top of the temple and he shows Jesus the kingdoms of the earth. And he says, everything is going to be yours. He's unable to offer a spiritual legacy, but he is offering Jesus a material inheritance. É muito diferente você ser convidado para enxergar o reino do pináculo do templo do que você ser convidado a discernir no espírito que o reino de Deus se iniciava a partir de uma manjedoura. It is very different to be introduced to God's kingdom from the perspective of being at the top of the temple, from being introduced to the kingdom of heaven from the perspective of a manger. It requires a spiritual discernment to understand that there is a kingdom coming from the perspective of a manger. Quando Isaías profetiza sobre o Messias, ele fala assim, menino nos nasceu, filho nos foi dado. When Isaiah speaks about Jesus who was to come, he says, a child has been born, a son has been given. E quando os magos vão na manjedoura, eles não estavam olhando o menino que nasceu. Eles estavam vendo o Filho de Deus que foi dado ao mundo, estava naquele lugar. Ninguém falou para eles. Eles tiveram que discernir no Espírito. Ainda que todo o ambiente fosse um ambiente de simplicidade, sem glamour, sem visibilidade, ali estava a maior manifestação visível de Deus. And we see the example of the Magi when they come to Jesus. They didn't come to a child that was being born. They didn't approach Jesus from the natural perspective of man looking at a child, at a baby. They understood in the Spirit, prophetically, through the Spirit, that they were looking at a king. Quando Jesus nasce, ele estava restaurando sobre a humanidade o peso, a importância de que o legado é transferido de pai para filho. When Jesus is born, he's restoring the purpose of legacy being transferred from a spiritual father to a son.
O maior presente de Deus para a humanidade não foi nada além do que o seu filho. The greatest gift ever given to humanity from God was nothing else than his very own son. Isso nos acende uma luz. O que de mais poderoso nós podemos produzir para o Senhor? Não é nada do que você faça visível, mas é o que você vai deixar de legado invisível na vida dos filhos que se achegarem a você. And the lesson that we need to learn from this is that the most important gift that you can leave is the legacy that you pass on to the spiritual children that God is going to bring into your lives. Os judeus se perderam na sua religião, na compreensão do poder da paternidade. Eles deram mais ênfase ao estudo das escrituras e às práticas dos rituais do que a compreensão do que é o poder da paternidade. And the Jewish people is an example of a people who put all their emphasis on the rituals and the do's and don'ts, and took their eyes off. The main focus was the developing of a relationship, a spiritual relationship with a father, a relationship from a father to them as children. Por que que esse assunto é tão combatido pelo inimigo? Por que que a paternidade é algo tão combatido pelo inimigo? Porque a maior manifestação de Deus que ele quer que nós entendamos é conhecê-lo como Pai. And the reason why the enemy puts so much emphasis in destroying paternity, it is because the greatest gift that we have is the impartation that comes through legacy in a relationship between a father and a son. Irmãos, eu aconselho jovens, adolescentes, quase todas as semanas. Se vocês olhassem nos olhos de alguns deles que eu olho e você percebesse a dor que eles carregam por causa do distanciamento que eles têm de um pai que se separou da mãe, o que isso traz de peso na história de uma pessoa, o distanciamento do pai, a gente não consegue outra palavra a não ser entender que a paternidade é um elemento divino. I spend a good portion of my time with youth, and it is heartbreaking to see in their eyes the effect of the abandonment that they feel from the separation between parents, when a father leaves, when divorce breaks up and it splits a family, the emptiness that this type of abandonment brings is heart-wrenching. A bênção de Deus flui de pai para filho. And that is because the blessing of God, it flows from father to son. E por isso era muito comum os pais, os judeus, os pais traziam os seus filhos para receberem a bênção dos seus avós. Mas a Bíblia nunca chama o pai do pai de avô, ela chama o pai do pai de um grande pai. Quero ver você traduzir isso no inglês, se a palavra avô já é grandfather, né? So we see parents bringing their children to Jesus so that they would receive the blessing, an impartation of blessing from the recognized spiritual authority who is Jesus. Because there is an understanding that the impartation of blessing comes not necessarily from your immediate first generation, from the one immediately above you. And we can see this, for instance, across the Bible in this, the impartation that is given from the grandfather into the grandson. Vamos ler Gênesis 48. Pode ler para mim, Adriano? Of the father in seeking the grandfather to bless his own child. And we can see it
in Genesis chapter 48. 48, do 13 ao 19. Genesis 48, 13 to 19. And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand towards Israel's right hand. Pay attention in the geography of this here, okay, guys? And brought them near him. And Israel stretched out his right hand and laid it on the head of Ephraim, his right hand on the head of Ephraim, who was the younger, and his left hand on the head of Manasseh, crossing his hands, for Manasseh was the firstborn. And he blessed Joseph and said, the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life long to this day, the angel who has redeemed me from all evil, bless the boys, and in them let my name be carried on, and the name of my fathers, Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. Like this. Yeah. É interessante que quando José sabe que o seu pai está na iminência de morrer, ele não vai para o seu pai pedir para que o seu pai ore abençoando a ele. Ele fala assim, é uma oportunidade de eu estender a bênção do meu pai sobre os meus filhos. And it's interesting to see that when Joseph understands that his children, that his father is about to die, his concern is not to go in and be blessed by his father. His concern is to bring his own children to receive this blessing from his father through him directly to his children. E José fica chateado quando ele chega lá, porque era natural que a mão direita, que era um símbolo de transmissão do legado, né, fosse imposta sobre o primogênito e a mão esquerda sobre o mais novo. Mas daí Jacó inverte as mãos. E José fala assim, pô, você tá velhinho, pai, você não enxergou direito, o primogênito é o do lado direito, eu já coloquei certinho aqui para você abençoar. Eu falo, não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, o maior servirá ao menor, porque aqui há um apontamento futuro do que é o reino de Deus. A bênção de Deus, ela não tem uma lógica humana. No reino de Deus, os últimos são os primeiros, os pequenos é que se tornam grandes. E aqui Jacó fala assim, um pai espiritual, ele não se baseia naquilo que seus olhos veem, mas naquilo que o Espírito te fala. Por isso, não há preferência, não há gosto pessoal. Só uma obediência à voz de Deus. Ele não enxergava mais, mas ele ouvia muito bem a voz do Espírito. So there's a concern from Joseph to bring his firstborn to receive this blessing. And the impartation culturally with the laying on of hands, the laying on of the right hand was to be placed on the head of his firstborn. So the way that he walks in with his children and brings his children before his father is so that it follows this protocol. However, his father crosses his hand and he reaches to Joseph's youngest son with his right hand. And Joseph, at one point, he tries to make a correction. He says, Father, maybe my father is not seeing right. Father, actually, this is the one here who is my firstborn. The one that you were laying your right hand on is actually my youngest. But this is a prophetic symbol that in God's kingdom, Kiko,
Cobre outra vez a parte profética disso. Profética é que no reino de Deus é o último é o primeiro. O pequeno, quem quer ser grande se torna pequeno. Então, a bênção de Deus ela não tem uma lógica humana. A gente precisa ouvir ao Senhor e não caminhar a partir daquilo que a gente vê naturalmente. Foi o mesmo caso de Samuel na hora que foi ungir Davi. So the prophetic symbolism of this is that in God's kingdom, the last will be the first. The smallest will be the greatest. It doesn't follow a human logic. It's not based on human logic. And it's important for us to understand how to discern. Again, it is not following human logic, but what Jacob is doing is discerning the purpose of God for both children and imparting blessing based on God's eternal purpose, not a protocol. And we see that throughout the scripture. We see that when David was anointed as well. Então, o que Deus vai construindo na vida de um pai avança sobre a vida de um filho. Então, So como what God is building in the life of a father, it advances, it continues its movement towards the life of his son. quando Deus conecta alguém a uma paternidade espiritual, a primeira coisa que um filho espiritual precisa buscar não é aprendizado, mas é ouvir o que Deus já falou ao seu pai. Porque aquilo que Deus falou ao seu pai provavelmente vai chegar sobre a sua vida, vai se cumprir sobre a sua vida. So when you connect yourself, align yourself with a spiritual paternity, your priority should not be to learn and to gain knowledge from this person, but your priority should be to understand what God has started in the life of your spiritual father. What has been started there has a continuation into your own life through legacy. Eu já tenho experimentado isso. O meu pai espiritual, o apóstolo L, ele já é alguém que você percebe que vai ficando velhinho, né, com o passar do tempo, né? E cada dia mais eu entendo que eu preciso saber o que Deus fala com ele. Porque o que Deus fala com ele hoje tem muito mais a ver com o que vai acontecer comigo do que com ele. And I see this in my relationship with my spiritual father. I can see that he's aging and he's getting to the end of his race. And I feel inclined, I feel concerned today with understanding much more what God is speaking to him, because I understand that what God is speaking to him has, it will consequently influence my life in the years to come, even after he's gone. Aqui a gente vê uma pergunta do que se o legado, né, inicia na vida de um pai espiritual. Na verdade, inicia bem antes disso, né? Mas é transmitido para nós através de um pai espiritual, né? Porque é uma sequência, né? So addressing a comment that Keith made here, legacy starts even earlier than in the life of your spiritual father. What he has been imparted to him, and there is a continuation in the spiritual world through this type of relationship, the spiritual paternal relationship. This legacy lives on. It comes to him from somebody else over you and continues on.
Olha que interessante esse texto do salmista, o Salmo 145, 4, ele fala exatamente do que nós estamos falando aqui. Salmo 145, 4. É. So let's look at Psalm 145, 4. It speaks to this foundation we are laying. É como se o salmista tivesse tendo uma visão de como Deus vê. It's like the writer of Psalms is having a vision from God's perspective. One generation shall command your works to another and shall declare your mighty acts. Quando fala uma geração louvará outra geração as tuas obras, é exatamente como se fosse assim. Eu olho para o que Deus fez na geração do meu pai, eu consigo ter entendimento, uau, que incrível, e daquilo que foi feito eu dou sequência, e como se tivesse alguém observando e fala assim, uma geração vai completando o que a outra fez, e isso vai glorificando a Deus. É isso que o salmista está dizendo. What the writer of Psalms is saying is that from this perspective, from outside timeline, there is this perspective of this blessing, this legacy being transferred down the line from one generation to the next. It is a continuous movement, a continuous flow that has no end, and it's not limited to physical paternity connection, as we mentioned before. Então, essa transmissão, essa impartição de pai para filho, né, é como se um pai liberasse o filho para prosperar. Um órfão, a sensação que um órfão carrega na vida é que ele não tem liberação para prosperar. É como se o cara andasse de carro com o freio de mão puxado. Agora, quando você tem a liberação de um pai, isso é abençoar, isso é a bênção de um pai para o filho. É um pai te liberando para que você avance. Avance como? A partir da onde eu cheguei. O que eu alcancei em Cristo? A partir daqui vai mais rápido, vai mais longe. Eu te libero para prosperar. Cara, isso é tão profundo que eu preciso que quebre isso para mim, tá? A bênção de um pai para o filho é uma liberação para prosperar. So the blessing that comes from a father to a son is like a release into prosperity. Uma pessoa que caminha como um órfão, sem a bênção de um pai, é como alguém que está dirigindo um carro com o freio de mão puxado. A person an orphan person is like someone who's going through life. It's like a vehicle going down the road with the parking brakes pulled. A bênção, ela nos faz, a bênção do pai faz com que você avance a partir da onde ele chegou, para que você possa ir mais longe, que você possa ir mais rápido. The blessing of a paternal relationship is it has the ability to release you and to push you from to give continuation to the momentum that was present in the life of your spiritual father. It pushes you further from the point where this person arrived. Por isso era comum que os pais trouxessem, quando reconheciam, por exemplo, você é pai do Ilan. De repente, eu nunca cruzei com o Ilan. Vamos dar o exemplo para os dias de hoje. Mas eu caminho como teu pai. Quando você tem a oportunidade de me encontrar pessoalmente, você corre e fala assim, eu quero que você ore pelo Ilan, porque eu entendo que se você é meu pai, se você estende a mão sobre o meu filho, você está depositando sobre ele, porque você é um pai maior que eu, dentro de uma perspectiva espiritual. Você é meu pai. Então, se você impõe a mão sobre meu filho, o meu filho vai receber uma porção dobrada disso. Isso era comum entre os judeus, isso era comum na época de Jesus. In Jesus' times, the dynamic is reflected like this, giving an example. So I have Chris as my spiritual father. So in my first opportunity to introduce my son to him, my desire is that
he blesses my son. It was a natural pursuit of the Jewish culture to have the one that you look up to as your spiritual father to bless your next generation. É o que José fez com seus filhos diante de Jacó. And it is what Joseph did to his children when he brought them to his father Jacob. Agora a gente vai para o último texto. Olha que interessante. Por que que as crianças eram levadas diante de Jesus? Now we're going to this final text. And the question is, why are these children being brought before Jesus? Vamos ler Marcos, capítulo 10, versículos do 7 ao 14. So we're going to Mark chapter 10, 7 to 14. Ô Adriano, é importante mostrar que havia um contexto que Jesus estava ensinando sobre casamento, sobre o quão terrível era a quebra da aliança, e daí de repente ele está na rua falando para a galera e ele chega numa casa. Quando ele chega nessa casa só com os discípulos, o assunto continua. Só que quando ele chega nessa casa, o assunto continua e normalmente era assim, eles iam para a sala e as mulheres todas para a cozinha. E os discípulos continuaram perguntando para Jesus do assunto que estava rolando na rua. E o casamento, e pai e filho, e marido e mulher, papapá. Nisso, os homens que estavam na sala, não tinha mulher, traziam seus filhos, falaram, eu não posso perder essa oportunidade. Jesus, abençoa meu filho aqui. E os discípulos estavam bravos, querendo fazer perguntas, falaram, para de trazer as crianças. E Jesus falou, não, deixa as crianças chegar até mim. So the context here of the scripture is Jesus having this discussion with the Pharisees. This is happening on the street. And they're talking about the law of Moses, and they're talking about the dissolution of marriage. They're talking about divorce. They're questioning Jesus. So this whole conversation is started with Jesus and the Pharisees. But then when Jesus arrives to this place, to this house with the disciples, now the disciples are curious. They want to know more. Now they want an inside scoop. They want to kind of dig into the conversation with Jesus. So they're sitting there having this conversation. And culturally, you can picture the situation where they arrive to the house and the man is sitting with Jesus and the woman is in another room kind of preparing maybe a meal or preparing something, but they are not with the man and Jesus. And what happens is in the midst of this conversation the disciples are having with Jesus, the men start bringing their children to be blessed by Jesus. They want Jesus to bless them. And that kind of gets in the way of the conversation because the disciples are interested in what Jesus has to say and they see the kids as interruption. And here's what happens. So verse 7. Começa no versículo 7, Kiko. Isso. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. And in the house, the disciples asked him again about this matter. And he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits an adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. And they were bringing children to him that he might touch them, and the disciples rebuked them. But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, let the children come to me. Do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Então nós precisamos entender dentro do contexto do que a gente está aprendendo hoje, aquilo o Kito falou algo interessante aqui, né? Que quando a gente entende essa história de legado espiritual, nós conseguimos entender, por exemplo, a situação do pecado original melhor.
Yeah, it is important to understand this dynamic. And Keith made a comment here. He said that when we understand the legacy started in our spiritual father, this helps explain how I am guilty for Adam's sin. Se nós transmitimos legado espiritual, é evidente que nós podemos transmitir um legado negativo espiritualmente. In the same manner that you transfer a blessing through a spiritual legacy, you can also transfer or there is an impartation of the opposite as well. Então, nós precisamos estar atentos. Se nós estamos conectados espiritualmente a um Pai, para que nós possamos estar inseridos nessa construção eterna, porque ninguém constrói sozinho, para que eu aprenda, para que eu ouça, para que eu receba a vida de alguém, e daí eu começo a me atentar na responsabilidade que eu tenho para impartir isso sobre um filho. It is important to understand our role in the context of the project that God is creating. It kind of takes us back to engineering of grace that we touched a little earlier. And it is important for us to understand what God is doing, and that is being imparted over our lives, into our lives, from our spiritual fathers, so that we attempt and pay attention to transferring this legacy, this spiritual legacy, to our own spiritual children. Como eu falei para vocês, eu tenho essa reunião agora às 11 horas e eu vi aqui o cara me mandou a mensagem que ele já está online. Eu gostaria de deixar isso para que vocês pensassem sobre isso e o Adriano me lembrar, por favor, Adriano, na próxima semana a gente começar a partir de a minha ideia a semana que vem que a gente possa iniciar a partir de uma conversa sobre esse assunto. É importante ouvir vocês sobre isso e a gente poderia iniciar isso semana que vem, pode ser? So I have a meeting coming up, as I mentioned at the start today, and I already got a message that this guy is waiting for me. So what I would like to do for next week is that we started our time from addressing this subject in a conversation, all of us, because it is important that we kind of bring this to our own situations, and we start kind of like opening this up a little further. So please take the time to think, to kind of soak this in, so that we can give continuation to it next week. Beleza? Okay, so we have these questions here that Keith is already throwing in, and I'm going to put it in the chat group, and we'll touch on that starting next week. Beleza. Obrigado, irmãos. Love you guys. God bless everybody. Obrigado. Don't forget to pray for me, because tomorrow is a accurate day for decisions, and I'm praying for you also, and I can see you next week. Okay? Thank you. Love you guys. Bye bye. Bye bye.